Olá, muito boa noite. Cá estamos nós de novo para mais um Acontece no Centro Espírita. De Boa novo noite. aqui da nossa casa, em direto para vocês, para podermos conversar sobre mais um tema. Obviamente que vamos dar aqui 2 minutinhos para tentarmos perceber quem é que vai aparecendo por aí, até para vos pedirmos mais uma vez que nos deem um feedback sobre se o som está a sair bem, se a imagem está boa, se está tudo em ordem. E depois sim vamos dar início então ao nosso programa de hoje, não é assim, Regina? Exatamente. Olha, queres falar um pouco Estavam a sobre o tema? esperar. Enquanto eu vou partilhar aqui já que Sim. tenho este tempinho, olha, vou partilhar já para a minha página. Vamos falar um pouco Ora sobre hoje. boa noite. Hoje vamos falar, enfim, já que é o tema dos últimos dias na televisão, fala-se muito sobre raças, sobre racismo, sobre manifestações. Achámos que deveríamos abordar o tema à luz do Espiritismo, como sempre fazemos aqui em relação a todos os temas, mas antes de realmente começarmos a falar, queria lembrar que nós recebemos algumas sugestões de temas via e-mail. Vamos dar seguimento a todas essas sugestões. Se não fizemos ainda hoje, faremos na próxima semana e por aí fora, não é? Não vamos esquecer, não vamos perder esta oportunidade fantástica de agarrar as vossas sugestões. Um tema, um ou outro completamente diferentes, ainda pensámos juntar as questões que colocam-nos num programa só, mas como são mais complexas, resolvemos dedicar então a cada assunto um programa só. Assim sendo, hoje então íamos debruçar sobre esta questão, que é realmente somos ou não somos todos iguais, que diferença existe, o que é isso de raças. Exatamente, olha, já aqui temos algumas companheiras aqui já online connosco, a quem mais uma vez nós pedimos, à Sónia, à Natália, à Anabela e mais alguém que nos vai acompanhando em direto, se na realidade se está a ouvir bem, se está a ver bem, porque hoje entretanto também mudámos aqui de aparelho, não é? Do computador, e portanto gostávamos de ter o vosso feedback para termos precisamente essa noção, para que a meio não tenhamos que estar aqui a mudar a coisa toda. Olha, depois estávamos a falar de racismo, mas olha, antes de mais, deixa-me lembrar, tu falaste já em alguns temas, algumas sugestões que nos enviaram, e gostávamos de vos relembrar que poderão fazê-lo também, enviarem sugestões para estas nossas conversas habituais das quartas-feiras, temas a falar aqui, naturalmente à luz do Espiritismo. Gostaria que, se pudessem, que nos enviassem as vossas sugestões para o nosso e-mail, acontece no centroespírita@gmail.com. Podem fazê-lo também através da nossa página aqui do Facebook, através da TV Espírita, portanto serão sempre sugestões muito bem-vindas, inclusivamente algumas questões que queiram colocar, nós tentaremos num ou outro programa, assim como já o temos feito, responder. Aliás, nós temos bastantes questões enviadas e às vezes questões que nos aparecem inclusivamente aqui em direto, não é? Online, enquanto fazemos o programa, e nós prometemos que tão rapidamente quanto possível iremos então proceder precisamente a essa... iremos fazer um programa para respondermos a essas questões. Olha, não demorando mais, Regina, é realmente um tema atual, não é? Que as televisões em todo o mundo nos vão trazendo, principalmente por aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, vai-nos chegando de uma forma às vezes muito complicada, até porque todas estas manifestações, em vez de serem pacíficas, tornaram-se violentas, ao ponto inclusivamente de nós não sabermos de que lado é que está o racismo, não é? Ou o que é, na verdade, o racismo. Eu acho que poderíamos começar por explicar precisamente isso, não era?
Portanto, de que lado está o racismo? Não percebi agora. Não, isto nas manifestações, nas manifestações que vão acontecendo por todo o mundo, porque na realidade fala-se em racismos de brancos contra negros, mas o que tem acontecido e o que temos visto pelas imagens que nos são trazidas pelas televisões, é que realmente o racismo de alguma forma está a acontecer de brancos para Sim, isso para é negros. a questão do racismo não era propriamente o que nós iríamos focar, não é hoje, mas já que levas por aí o caminho... Uma primeira questão, podemos entrar por aí. É, porque o racismo existe desde muito de sempre, quer dizer, aliás, devemos dizer que a questão se coloca e devemos fazer uma retrospectiva um pouco histórica em relação ao que é isso de raça, não é? E especialmente porque esta palavra é nova, não é uma palavra antiga. Apesar de que os egípcios, por exemplo, nós podemos ver que nas pinturas que eles têm, hieroglifos e tudo mais, nós vamos encontrar 3 tipos de figuras. Vamos encontrar figuras com pele escura, figuras com pele clara, figuras com a pele avermelhada. Portanto, os próprios egípcios já distinguiam as pessoas, mas não falavam em raças, falavam em diferenças de povos, não é? Por exemplo, os gregos, eles distinguiam entre bárbaros e os gregos, sendo que os bárbaros seriam aqueles que tinham pouca cultura e não seria propriamente uma raça diferente. Mas nós sabemos, não é, pela própria história, que quando chega a época do colonialismo exatamente, ainda estou assim um bocadinho pouco destreinada, tive todo o dia sem falar. E então, chegando à época dos descobrimentos, o que é que acontece? Acontece que de repente os ocidentais, não é, vão para um novo mundo e descobrem seres e povos completamente diferentes, com uma cor diferente, com hábitos e culturas bastante distintas. Então, a reação inicial é: eles não são como nós, eles têm uma cor de pele diferente da nossa. E, inclusive, o que parece-nos hoje um absurdo é que olhavam para esses povos, e estamos a falar do século XV, do século XVI, como povos, como não tinham a mesma linguagem, como não tinham a religião cristã, não é? Como não professavam os mesmos rituais, eles eram considerados como seres sem alma. E como não tinham alma, era absolutamente normal torná-los escravos. Todos esses que eram estranhos e que eram diferentes. Estamos a falar de índios, estamos a falar de indígenas, de africanos, etc. Não é? Todos aqueles que eram diferentes daqueles que iam no novo mundo, não é? A palavra racismo já vai surgir no século XIX. Ou seja, há 200 anos. Exatamente, as coisas que tu sabes eu não sabia. Foi muito recente e surge precisamente em França com um filósofo e escritor francês que era conhecido como Conde de Gobineau. O nome é um bocadinho difícil. E então ele, em 1853, vai escrever um ensaio sobre as desigualdades da raça humana. Reparem, 1853... são poucos anos antes de Kardec editar o Livro dos Espíritos, que foi em 1857. E então sai este ensaio onde este conde vai falar pela primeira vez naquilo que depois ficou conhecido como o racialismo. Racialismo, é assim que se diz. Ou seja, no seu discurso, ele diz, com base na ciência da época, que realmente se poderia distinguir 3 raças, sendo que a raça ariana, é daí que vem depois o mito do homem ariano, a raça branca, ariana, era superior a outras 2 raças, que seriam a raça amarela e a raça negra. Ora, enfim, este ensaio levou a que muitos biólogos e homens de ciências naturais, naquela época, chegassem a fazer inclusive testes do estilo de que, como os ocidentais tinham um cérebro maior
do que os outros, que os índios e os africanos, etc. Ou seja, esse cérebro maior significava maior inteligência. E por isso mesmo os outros povos teriam menos inteligência. Daí surge então o racismo e a expressão de rássica, de que há uma raça que é superior às outras. Exatamente. Mas isto não durou muito tempo, felizmente, e depois no século XX já, portanto já mais recentemente, o que é que acontece? Claro que nós sabemos do que houve com a experiência da Segunda Guerra Mundial, não é? Com o facto de, e muito antes, outras situações similares de imperadores que quiseram impor à força, não é? A supremacia da sua raça, sendo essa a melhor, a ideal em relação às restantes raças. Portanto, tudo isto com base, vamos outra vez repetir, com base naquilo que se pensava ser objeto de estudo da ciência, como se a biologia do homem pudesse impor também as diferenças do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de conhecimentos, de cultura, etc. É depois, em 1990, que se juntam vários países, portanto, ainda muito recente, não é? Vários países como Inglaterra, França, Suíça, Estados Unidos da América, Austrália, etc., e vão criar um projeto que se chama o Projeto Genoma Humano. Este projeto durou vários anos e o que é que eles fizeram? Este grupo de cientistas, de médicos, de biólogos, juntaram-se para analisar o DNA espalhado pelo planeta. Ou seja, o DNA de todos esses povos que nós conhecemos como sendo diferentes, não é? Para verificar se realmente tinha alguma base científica a ideia de que existem raças. Ora, e o que é que eles descobriram? Que não existem raças. Todos nós somos da mesma espécie. Só existe uma espécie, que é a espécie humana. Ou seja, tanto o DNA de um africano, como de um índio, como de um habitante do Canadá, como do Polo Norte, como de França, como da Austrália, como da Rússia, como da Índia, como da China, todos nós temos o mesmo DNA, temos toda a mesma informação do genoma humano, idêntica, e por isso mesmo somos todos absolutamente iguais. Exatamente, aliás, neste caso, ou seja, a única diferença é a tonalidade da pele, mais nada. As diferenças têm a ver com outros fatores. São diferenças biológicas que têm a ver com o clima, que têm a ver com o local onde surgem, não é? Que têm a ver com, nada a ver, digamos assim, com o desenvolvimento da espécie, porque a ideia de raça significava que uma raça se desenvolveu, progrediu e as outras não. Claro, sim, mas de qualquer das formas temos que também terem atenção de que depois geneticamente é passado de pais para filhos, porque na realidade, independentemente de qualquer coisa, apesar de que havendo as misturas, não vamos falar de raças, porque realmente, apesar de o português nos levar a isso, não é? Para distinguir de alguma forma, mas sendo nós raça única, obviamente que depois as misturas entre os vários povos, de várias cores, irá provocar ali alguma coisa diferente. O que está a acontecer, não é? e aqueles que estudaram realmente isso, e julgo que o resultado dessa investigação foi dado a conhecer em 2003, e então o que é que se concluiu? Que já nem sequer se pode falar de uma espécie única ou original, digamos assim, porque mesmo todos aqueles povos diferentes do ponto de vista fisionómico, do ponto de vista cultural, já há uma miscigenação tão grande que, por exemplo, há quem tenha escrito alguns testemunhos, cientistas dizem, bom, vamos ver a Alemanha que tanto fez o apogeu, por exemplo, à raça ariana, não é? Pondo, digamos assim, de lado os judeus, os ciganos, etc., perseguindo os outros que considerava que não eram da sua raça,
E quando vão a verificar, a Alemanha tem uma amálgama, não é, de genoma que vem de, por exemplo, de povos do norte de França, etc. Portanto, não se pode já hoje em dia falar de que este ou aquele povo é o escolhido, ou é o diferente, ou é o mais inteligente, ou é o mais evoluído, porque pelo mundo fora já todas essas ditas culturas, povos, não é? Já todos eles estão interligados através de, claro, das vivências em conjunto, matrimónios, casamentos, da facilidade com que hoje em dia estamos aqui e estamos noutro continente, portanto, em poucas horas, somos uma única raça. Exato. Olha, Só existe a raça humana, como muita gente diz, não é? Só existe a espécie humana. E de alguma forma também nós, sabendo o que sabemos hoje, muito por responsabilidade daquilo que os espíritos, através de Allan Kardec, nos transmitiram e nos deram a muitos de nós a conhecer, porque muitos também já sentiam isso e já tinham uma ideia. Aliás, nós somos espíritos, filhos do mesmo pai, e, portanto, ele não iria distinguir os espíritos por cores, porque os espíritos não têm cor, nós somos todos iguais. Ora, aí está. Aliás, nós já podemos, hoje, por exemplo, reencarnamos neste corpo, com determinadas características, mas no passado já podemos ter reencarnado com outras características, inclusivamente com uma tonalidade de cor de pele diferente, como é lógico, não é? Sim. Mas o espírito é o mesmo. Sem dúvida, agora já damos um salto. Nós estamos a falar inicialmente do ponto de vista biológico. Exatamente. Porque aqueles que defendem a diferença entre raças, não é, são materialistas. Estamos a falar do ponto de vista científico e tentando explicar que essa ideia de raça e também o racismo propriamente dito, não é, surge numa época em que se achava, não é, a ciência, pronto, ou melhor, não podemos dizer ciência, porque quem realmente vem e começa a propor essa ideia são filósofos, não são cientistas, mas agarraram-se à ciência para justificar, não é, que uma raça pronto, que havia uma supremacia de uma raça em relação às restantes, à outra. Só que há algo muito importante. O racismo só existe se nós formos educados para ser racistas. Porque ninguém nasce sendo racista. Não é? Ninguém nasce a ser racista. O que é que acontece? Quando uma criança nasce no seio de uma família, por exemplo, cigana, conhece a cultura, os hábitos, a forma de ser daquele povo, não é? E depois, de repente, quando sai, quando exterioriza, quando começa a comunicar, a socializar-se com pessoas diferentes, a forma como nós vamos educá-la faz toda a diferença. Porquê? Porque ela nota as diferenças, não é? Mas as diferenças podem ser vistas de uma forma positiva ou negativa. Então, se os seus pais, aqueles com quem convivem, lhe dizem assim, olha, que aqueles são diferentes, olha que aqueles não são como nós, olha que aqueles não nos aceitam, olha que nós não somos como eles. Estás a perceber? Exatamente, então, é uma questão de educação mesmo. Acabam por ser educados e mais tarde vão desenvolver atitudes rássicas, atitudes de preconceito, de discriminação para com aqueles que na verdade são seus semelhantes. Aliás, nós sabemos que, por exemplo, qualquer criança que, por exemplo, seja adotada de qualquer, vamos chamar raça para tentarmos aqui distinguir, seja adotado por uma família de índole diferente, com outro tipo de comportamento, estamos a falar na raça cigana, não é? Se for criado, imagina, por nós, não é? Ele seguramente irá ter, porque não irá aprender a cultura da própria raça, digamos assim, Sim. Aprende uma ou outra cultura e irá ter uma opinião completamente diferente, irá formar-se de forma diferente, mesmo em termos morais e tudo. Portanto, o que quer dizer, para justificar que realmente o espírito não vem para ser racista, não é? Não, Vem para aprender
Agora, o que é que para o melhorar. Espiritismo diz sobre isto, não é? Olha, É o mas que importa. deixa-me só aqui, porque fazer referência a algo que as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, nos diz. E ele diz-nos, precisamente, que a discriminação baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa. Ainda estamos a falar não na parte da espiritualidade, não é? É falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, além de não haver justificação para a discriminação racial, em teoria ou na prática, em qualquer lugar do mundo. Isto é o que a Organização das Nações Unidas nos transmite. Por isso, o que é que acontece? Não faz sentido nenhum. Há alguns discursos, às vezes, que nós ouvimos. Porque as pessoas de pele branca têm esta aptidão, que as pessoas de pele vermelha têm outra, as pessoas de pele negra têm outra. Portanto, este tipo de discurso, do ponto de vista científico e biológico, não tem sentido nenhum. Porque as aptidões adquirem-se com a socialização, com os hábitos culturais. E, claro, o Espiritismo, o que é que vem dizer? É que nós não somos um corpo. Nós somos uma alma, somos um espírito que habita um corpo. O corpo é uma roupagem temporária. E o que é que nós também sabemos e que o Espiritismo nos explica, não é? É que nós, noutras vidas, podemos ter habitado um corpo que residiu na África do Norte. Noutras vidas podemos ter habitado um corpo que residiu na Rússia, na China, na parte do Oriente. Fomos árabes, certamente já vivemos em lugares distantes e é assim, nós vamos usando esse corpo para evoluir. Exatamente. É até porque é que conveniente alguns... ressalvar que o racismo de que falamos, ou que abordamos, não é racismo só entre pretos e brancos, não tem rigorosamente nada a ver, não é? Não é só estas duas raças, porque existem nós sabemos entre muitas as raças, tribos, não é? sempre houve Exatamente. discussão e, por exemplo, quem aprofunda um pouco, há dias estava a ver um documentário que recomendamos que vejam, que é sobre Deus, com o Morgan Freeman. Todos podem assistir, na Netflix tem lá, já há 3 temporadas, e muito interessante, um documentário feito junto de islamistas, e do Islão, e todos aqueles que estudam o Islão, portanto, dividiram-se ao longo dos tempos, dividiram-se em 2 tipos de seguidores, os xiitas e os sunitas. E depois, o que é que nós verificamos? É que, apesar da própria religião, que também é política, porque religião é política para os islamistas é a mesma coisa, apesar de que os xiitas, por exemplo, defendem a fraternidade, defendem a igualdade, defendem que todas as religiões são boas e até havia convivência entre eles todos, até durante muito tempo, apesar de terem seguidores diferentes, de seguirem, portanto, profetas diferentes. Apesar disso, o que acontece é que as crianças, logo desde a nascença, já estão educadas para não se darem, para não confraternizarem com os outros. Ou seja, já olham para os outros, mesmo que a religião apela à fraternidade, não é? Mesmo sendo monoteístas e tudo, crendo num Deus único, etc., a verdade é que depois acabam, através da ação do homem, não é? Por condenar tudo aquilo que, no fundo, aspirariam, não é? E acabam depois por os homens de não ter paz. E isso é interessante verificar. E verificamos em todas as religiões que começam com os profetas, não é? A lançarem as bases de uma religião, que no fundo são mensagens que são ditadas pelo alto, mas depois perdem-se na concretização disso. E daí nascem então este racismo, esta xenofobia, este preconceito, esta discriminação, que não tem nenhuma base científica, não tem inclusive nenhuma base espiritual. Aliás, muito menos espiritual. Muito menos espiritual, exatamente. E, portanto, é algo que nós podemos avaliar e verificar que não
têm razão de ser. Olha, não agora, há qualquer explicação para isso. Mas a doutrina espírita, no livro dos Espíritos também fala, se eu consigo pô-lo aqui, também fala precisamente sobre isso, no capítulo 3, do item 4, em que, portanto, a pergunta número 52, que diz assim: de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Eu vou dar a resposta para depois podermos aqui também debater um pouco. E então os espíritos respondem desta forma: do clima, da vida e dos hábitos, como a Regina há pouco falou, dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe, que, educadas uma longe da outra e de maneira diferentes, não se assemelhassem em nada quanto à parte moral. Falámos precisamente sobre isso. Os espíritos são claríssimos quando nos transmitem que realmente estas diferenças existem. Seria injusto que fosse o corpo físico, fosse a biologia a ditar as diferenças entre as pessoas. Ou seja, imagine se nós tivéssemos um corpo mais apto, não é? Automaticamente nós seríamos mais inteligentes, teríamos mais capacidades. Se tivéssemos um corpo inapto, já não poderíamos nunca, jamais desenvolver, seríamos limitados pelo próprio corpo. E o que é que os espíritos nos vêm dizer? Que realmente, inclusive, é o nosso espírito que vai escolher o corpo, e essa seleção que é feita com base naquilo, nas aprendizagens que nós precisamos de fazer Para podermos evoluir. para podermos progredir e evoluir. E então nós podemos inclusive não só ultrapassar os limites do corpo, como desenvolver potencialidades que às vezes o próprio corpo não tem. Estamos a falar daquelas crianças que nascem até com algumas deficiências físicas, que pediram para nascer com essas limitações e depois, de forma surpreendente, com que suplantam aquilo que era esperado. Porquê? Porque é o espírito que traz inteligência, que traz vontade, que tem um livre-arbítrio e que é capaz de se superar inclusive aqueles limites. Então os espíritos o que é que vêm dizer? As diferenças que existem entre nós acrescentamos, são da educação. Tem a ver com a educação que nós temos. É claro que o que dita é as diferenças também de clima e do local onde estamos, e que é perfeitamente compreensível. Nós olhamos, por exemplo, para os povos nórdicos que têm pele clara, os povos do sul que vivem debaixo de temperaturas altíssimas têm pele mais escura, mas isso nada tem a ver com a capacidade de cada um, com as suas tendências, com os seus comportamentos. Isso que é que marca? É o nosso espírito, é as vivências, os atributos que temos, as qualidades, os vícios e tudo mais, não é? Exatamente. Aliás, quem dera que toda a gente pudesse aprender isso na escola e aprender isso de berço, que realmente o espírito vive muitas vezes e não existe raça entre os espíritos. Isso foi algo que nós criámos aqui na Terra, foi criado nós, enquanto reencarnados, neste caso. E, portanto, se realmente nós pensarmos, e se toda a gente pensasse um bocadinho nisso, assim, então para que é que eu estou a fazer uma coisa hoje, ou ter uma atitude hoje, que sei que no futuro se vai poder voltar contra mim. Obviamente que, se calhar, a maior parte das pessoas que têm estas tendências serão aqueles mais materialistas, não é? Porque, sim, na realidade, só podem ser materialistas a pensar porque assim, porque se nós vamos decidir com base a julgar uma pessoa no seu aspecto físico, só posso ser materialista, não é? Porque, na verdade, a única coisa que julgamos estar a fundamentar esta discriminação é a aparência física, mas essa discriminação existe entre gordos e magros, entre ricos e pobres, são discriminações sociais. Só faltava criarmos a raça dos magros e a raça dos gordos, não é? Sim, mas há pessoas que fazem essa discriminação, que não se sentem bem junto de pessoas mais fortes ou pessoas muito magras, e há outros que não se sentem bem perto de pessoas sem cabelo, e outros que não gostam de ver com muito cabelo. Quer dizer, isto de uma forma um pouco, enfim, distante e exagerada. O que é certo é que este tipo de atitudes de preconceito existem
e assentam sobretudo em bases sociais. Nada tem a ver com bases biológicas ou científicas. Exatamente. Olha, estaríamos a falar em igualdades se realmente todos rumássemos para o mesmo lado, o que infelizmente não acontece, até porque ainda estamos pouco evoluídos aqui na Terra. Sim. Para percebermos isso. Falando em desigualdades, e neste caso, a desigualdade das condições sociais, será isso uma lei natural? Não, não pode ser uma lei natural, porque as desigualdades que existem têm todas a ação do homem por detrás. De forma alguma podem ser leis naturais. As leis naturais são as leis de Deus e as leis de Deus são eternas. Nós vemos, por exemplo, quando falamos já aqui da violência, dos direitos humanos, nós vemos que à medida que o tempo passa, nós, homens, vamos modificando a forma de olhar de uns para os outros, não é? Nós já olhamos para a mulher de uma forma bastante diferente de há 500 anos atrás. Então, isso são as leis dos homens. Essas desigualdades que existem, somos nós que as criamos. Então, elas vão tendencialmente desaparecer. Num futuro mais próximo ou menos próximo, tudo depende da nossa ação, não é? Elas vão desaparecer. O que é que vai ficar? As leis naturais. As leis da ação e reação, as leis do progresso, a lei da liberdade, a lei do trabalho, a lei da igualdade, mas são leis que têm a ver com a harmonia que existe no universo, as leis que Deus criou para nós podermos sobreviver, para podermos, enfim, laborar e aprender juntos uns com os outros. Exatamente. Não é? Olha, ainda há pouco falavas das crianças que realmente não descobrem sozinhas a maldade, mas muitas vezes tem a ver com a educação que recebem. Agora, como é que é possível nós conseguirmos explicar a uma criança que somos todos iguais? Quando as crianças, de alguma forma, e à medida que vão crescendo, observam, se calhar às vezes mais do que nós, não é? Nós, adultos, porque também já fomos crianças, obviamente, mas que observam que realmente tudo é diferente, quer dizer, as pessoas são diferentes fisicamente, têm atitudes diferentes, têm comportamentos diferentes, moralmente as pessoas são diferentes, umas são más, outras são boas. Como explicar, como conseguimos explicar a uma criança que realmente nós somos todos iguais? Como conseguimos explicar a uma criança e como conseguimos explicar a quem ainda se sente como criança. Exatamente. Quando realmente é uma questão que às vezes colocamos, até quando estamos com jovens e conversamos com jovens e com menos jovens, até adolescentes, somos ou não somos todos iguais? Nós dizemos, somos todos iguais, criados por Deus, não é? Simples e ignorantes. Ora, simples e ignorantes com vista ao mesmo fim. Somos criados iguais no sentido também de que todos aspiramos à felicidade e todos vamos evoluir, todos progredimos. Esse é o fim que é comum a todos. Mas realmente as crianças olham para a parte física, não é? Que é aquela que quando nos conhecemos ou mal nos conhecemos, se olha logo e dizem, mas não é possível, somos todos tão diferentes. E depois a forma de se darem uns com os outros. Como é que vamos explicar? Parece-nos que a forma de o fazer é ter por base os sentimentos. Por exemplo, olhamos para uma criança e questionamos, tu se caíres, o que sentes? Dor. Toda a gente, quando cai, magoa-se, tem dor. Quando tem dor, tu ficas feliz ou triste? Triste. Choras, certo? Estamos de acordo. Então, assim, a tua irmã ou aquela pessoa que ali vai passar ou o teu amigo, ele se cair e se magoar, o que sente? Dor. Também chora. Todos nós, quando nos magoamos, quando sentimos dor, choramos e ficamos tristes. Então, agora, se eu te oferecer uma prenda, algo que tu gostas ou que há muito tempo querias ter, o que é que tu vais sentir? Alegria, não é? Vai ficar feliz, vai ficar alegre. Agora imagina que tu ofereces uma prenda a um teu amigo. O que é que tu achas que ele vai sentir? Alegria. Ou seja, todos nós
pelos mesmos, digamos, passamos por sentimentos idênticos em relação ao mesmo tipo de provas. Se sentimos dor, ficamos tristes. Se ficamos alegres, rimos. Se estamos tristes, choramos. Isso é uma forma de se demonstrar à criança que nós todos ansiamos ser felizes, nós todos buscamos ser felizes. Ou seja, nós podemos dar a explicação à criança de que todos somos iguais, não com base na aparência física, mas aquilo que está dentro de nós. Porque para uma criança ainda é difícil de entender o que é o corpo e o que é a alma. Exatamente. E estamos a falar de crianças muito pequenas e por isso mesmo elas já começam a entender o que as faz felizes e o que as faz tristes. E se entenderem que os outros, nos mesmos momentos, também se regozijam, também ficam felizes pelas mesmas coisas, então elas automaticamente evitarão provocar nos outros a dor e a tristeza. É uma forma de aos poucos irmos levando o nosso olhar e a reflexão juntamente com as crianças, para o que está dentro de nós, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, mais para isso e menos para o aspecto físico, as condições físicas. Não é? Aliás, eu acho que seria muito importante, de alguma forma, inclusivamente no início do ensino, não é? Primário, até no pré-escolar, quando as crianças de alguma forma começam a despontar em termos de conhecimento, de questões que colocam, até porque nós sabemos que nas suas casas, com as suas famílias, é sempre diferente. Nem toda a gente pensa da mesma forma, nem toda a gente age da mesma forma. Muitas vezes a própria criança vê o exemplo dos próprios pais, que podem não ter um ambiente muito bom entre eles, mas seria muito importante, se calhar em termos de educação, começar-se por aí, não era? Que fosse todo homogéneo, ou seja, os princípios bases da moralidade, do bem, deveriam ser comuns a toda a gente. Todas as crianças deveriam ter. É óbvio, mas porque nós sabemos que hoje é complicado. E aí, que alguém quisesse ensinar o mal ou o bem a uma criança, que não fizesse uma criança, que fizesse já numa fase adulta, em que o próprio ser pudesse ter liberdade de pensamento para poder, de alguma forma, perceber o que é correto e o que é incorreto. Assim seria tudo muito mais justo. Olha, não é? nós vimos, não sei, provavelmente tem conhecimento, que proliferaram alguns vídeos de manifestações e assim nas redes sociais. Exatamente. Inclusive, e ficámos bastante surpreendidos, de ver alguns pais levarem os seus filhos para essas mesmas manifestações. Ou seja, eu vi fotografias em que os pais se algemaram, em que os pais levavam correntes e acorrentavam os filhos numa demonstração de indignação, portanto, pelo racismo. Eu pergunto-me o que é que uma criança apreende e aprende numa manifestação aparentemente violenta. Ou seja, nós não ensinamos, nós não educamos para a igualdade, para a fraternidade, tendo este tipo de atitudes que não parecem ter nada a ver com aquilo que se defende. Ou seja, se nós realmente queremos ajudar, se nós queremos contribuir na vida para melhorar esta questão do preconceito e da discriminação, nós temos que educar os nossos filhos nesse sentido. Ou seja, basta uma simples conversa em casa, basta uma atitude até de respeito entre pai e mãe, entre pais e filhos, entre pais e amigos, que ela já está a aprender a não haver preconceito. Ou seja, basta conversas sérias que podemos tê-las às vezes com os nossos jovens, com os adolescentes, no sentido de dizer, olha, isto não faz sentido, porque é simples. São simples culturas diferentes, são formas de estar diferentes, é uma fisionomia diferente, não é isso que demarca, não é? Uma raça, ou que faz disso uma raça. Exatamente. Então, os atos que acontecem às vezes, infelizmente e muitos,
acontecem em qualquer povo, que nós sabemos que acontece entre tribos, acontece entre dois países, não é? Lembro-me tão bem, nós falámos ainda quando era miúda, de se comentar, os espanhóis assim, assado, e eles moram aqui ao nosso lado, não é? E somos fisicamente iguaizinhos, não é? Mas mesmo assim havia uma cultura, não é? Claro. De distanciamento, de alguma discriminação. E há em todo lado. Porquê? Porque há sempre uma vontade dentro de nós, dado o nosso orgulho e o nosso egoísmo, de queremos ser mais fortes do que os outros. Mais fortes, melhores, mais inteligentes, ao fim e ao cabo mais tudo. E as pessoas esquecem-se que em todas as raças existem pessoas inteligentes, menos inteligentes, porque nós, é isso que temos que nos convencer. Nós vimos todos do mesmo sítio. Em todos os países. Todos passamos pelo mesmo e todos vamos para o mesmo sítio. Sim, não é? Exatamente. Nós, como já dissemos e voltamos a reforçar, o Espiritismo veio explicar que não há injustiças e por isso aquele que nasce pobre num lugar muito humilde, recôndito, não é? Na maior pobreza e sem as condições essenciais ou básicas de saúde, que isso sim é aquilo que nos deve preocupar, é que todos possam ter direito a essas condições essenciais de vida, não é? Alimentação, saúde, higiene, etc. Não significa que numa vida anterior nós tivemos certamente a possibilidade de viver num local rico, abastado, onde provavelmente não aproveitámos essa oportunidade e agora estamos a passar por maior dificuldade. Para quê? Para dar valor àquilo que é importante, ou seja, o respeito entre os nossos semelhantes. É assim que os espíritos nos vêm falar de igualdade. E para falar de igualdade, nós temos que falar sempre da reencarnação, porque a lei da ação e reação, a lei da reencarnação, vai demonstrar a tal justiça de Deus. Não é? Exatamente. Olha, e porque estamos quase a chegar ao final do nosso programa de hoje, voltando ao Livro dos Espíritos, no capítulo 10º, no item 2, em que fala de escravidão, e terminamos com uma resposta a uma questão, à questão 831, que é uma resposta fantástica, diz tudo e que obriga à reflexão. Obriga à reflexão à nossa, à vossa que está aí. Aliás, eu agradecia e pedia-vos que realmente fossem partilhando estes nossos programas também. Ele vai passar já no Facebook, no YouTube. Então, a questão 831, não vou ler a resposta toda, vocês terão a oportunidade de o fazer. Vou ler apenas essa tal frase que eu acho que dá muito que pensar. Mas a questão colocada é a seguinte: a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? E há uma frase que retiramos daqui, ou que podemos de alguma forma reter, que diz: não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Regina. Olha, eu quero chamar a atenção que Kardec, quando está a fazer estas perguntas, não vamos esquecer a época em que ele vive, com todo aquele discurso que há em volta da desigualdade entre as raças. E por isso mesmo ele está aqui a falar sobre as raças e está a falar e a perguntar aos espíritos se haverá umas mais inteligentes que outras. E por isso mesmo eles respondem, não é? O que importa mesmo é a evolução espiritual, ou seja, o que é que a vida nos pede agora? Passámos por um momento difícil, não é? Que vimos, toda a gente viu, correu o mundo, e esse momento leva-nos a fazer uma introspeção. Quais são os valores que nós temos que cultivar? São os valores espirituais. De forma alguma são os valores materiais. Temos que deixar de ser subjugados por esses valores materiais. Temos que passar a orientar a nossa consciência, olhar mais para dentro de nós e dizer assim: o que é que eu sou capaz de fazer? E fazer então, tornar como objetivo
progresso individual. E se nós conseguirmos fazê-lo, não é? Obviamente, todos aqueles que estão à nossa volta vão compreender de outra forma, vão entender a vida de maneira diferente, vão, enfim, participar nessa visão de um homem do futuro, em que, apesar de sermos todos diferentes, porque todos temos evolução diferente, uns mais do que outros, não fomos criados todos no mesmo dia, à mesma hora, no mesmo momento. Exatamente. Deus está sempre a criar. E uns já viveram 1500 vidas, outros provavelmente só viveram 500. Por isso, não se pode pedir àquele que viveu 500 vidas, não é? Que esteja como é que eu vou dizer? Tenha a possibilidade de usar do seu livre-arbítrio e também da sua inteligência, como aqueles que já tiveram muito mais vidas e que provavelmente até aprenderam mais depressa que o outro, dentro da sua vontade e da liberdade que lhe é própria. Regina, mas o que não quer dizer que com 500 vidas não seja mais evoluído que 1000, Sem não é? dúvida. Porque isso depende Sim, da aprendizagem não tem a ver com e da forma como Sim. nós, de alguma forma, nós usamos, digamos assim, aquilo que aprendemos. E olha, como diz uma das nossas companheiras que nos vai vendo, a Edilma, que realmente é no amor, é com caridade, é com compaixão. Tudo isso acaba por ser inteligência que nós conseguimos ultrapassar todas estas situações. Sem dúvida, é isso mesmo. Porque realmente nós estamos aqui, como dizia Jesus, não é para nos amarmos uns aos outros e amarmos os nossos inimigos brancos, não. Nem amarelos, nem cinzentos, nem pretos, nem seja o que for, nem nórdicos, nem sulistas, não é para isso, é para nos amarmos todos. Porque realmente somos espíritos, não é? Quer dizer, se tivermos essa noção sempre e tivermos sempre isso presente na nossa vida, nós somos espíritos e, portanto, como espíritos, estamos cá para aprendermos uns com os outros, para evoluirmos e para chegarmos todos ao mesmo patamar, porque ninguém vai ficar para trás. Uns andam mais depressa do que outros, mas todos lá vamos chegar. E mais, e depois há a questão que, enfim, voltando outra vez à cor da pele e tudo mais, a verdade é que hoje eu visto este vestido, amanhã, e quando é amanhã daqui a 100 anos ou 50, não sei, posso vestir um vestido preto, noutra vida visto um vestido vermelho. A gente é que escolhe, a gente é que decide isso. Portanto, as pessoas que vivem neste ou naquele povo, elas fizeram essa opção, porque nós fazemos essa opção, porque achamos que queremos aprender mais. E então, isso não faz sentido. A gente criticar alguém ou, inclusive, ter algum tipo de preconceito, porque sabemos que nós próprios podemos ser igual àquela pessoa no futuro, não é? Não faz? Exatamente. Estamos então a chegar ao fim do nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado de estar aqui connosco. Volto a lembrar que realmente é importante a vossa participação, os vossos comentários, as vossas questões, as vossas sugestões. A mim parece-me que o Facebook hoje gostou um bocadinho mais de nós e deixou-nos estar até aos 45 minutos com imagem. Eu sei que vocês veem, nós deixámos de ver. Não lhes deve ter interessado muito o programa, ou seja, entrou-se durante um bocadinho e depois, agora para o fim, só para chatear, retiraram-nos a imagem. Obviamente que para nós é um prazer sempre estarmos aqui consigo, vai continuar a ser, aliás, nós tudo faremos para podermos estar sempre aqui em direto, não é, Regina? Sim, sim. Falar sobre temas que são tão importantes para a nossa evolução, tão importantes para a nossa vida. Agradecemos a vossa presença mais uma vez, não é? Boa noite. Exatamente. E até para a semana. Para quem está aqui em Portugal, esperamos que tenham passado um bom 10 de junho, que é feriado. Amanhã também é feriado. Isto agora são umas mini-férias, não é? Até ao próximo domingo. Aproveitem bem o tempo. Obrigado pela vossa companhia. Estaremos aqui na próxima semana, na próxima quarta-feira, de novo, em direto, às 9 horas da noite, para falarmos sobre mais um tema à luz da nossa doutrina espírita. Muita paz, até à próxima semana.